Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ver como usar o verbo to go, ok? E para nos ajudar a entender, melhor como usar esse verbo, eu vou estar usando aqui um exemplo, uma história sobre Sally and Sam, ou Sam and Sally, que eu escrevi aqui Sam and Sally, ok? Então, vamos lá, vamos começar então. No caso, já que são duas pessoas, a gente vai colocar aqui como they. Vamos nos referir às duas como they, ok? Então, they. Sally e Sam, no caso essas duas irmãs, elas vão muito para o centro da cidade e para casa. Elas vão com uma frequência muito grande. E centro é downtown e casa é home, ok? Então, como que a gente falaria que elas vão para centro e para casa? Nós falamos assim, ó, they go, tá? Eu coloquei o verbo aqui go, que é o verbo ir. They go home, elas vão para casa. E they go downtown, ok? They go home, they go downtown. Já que elas vão com uma frequência muito grande, eu não preciso colocar aqui nenhuma preposição, ok? Então, eu coloquei aqui home, downtown, ó, sem nenhuma preposição aqui, tá? Vocês vão ver que não tem nenhuma preposição entre go e o home, nem entre go e downtown, certo? Agora, tem mais 4 lugares que elas vão com uma frequência, só que não tão grande quanto home e downtown. Então, nós vamos colocar a preposição to, ok? Então, elas vão para a escola. They go to school. Ok? Pode ser school ou college também, tá, gente? College seria faculdade, certo? Elas também vão também com uma boa frequência para o trabalho. Então, they go to work, tá? Coloquei aqui a preposição to. E they go to church, que é para a igreja, tá? Então, ó, para esses 4 lugares, são 4 aqui, ó, school, college, work e church, a gente usa a preposição to, ok? Porque é uma frequência boa que elas vão para esse lugar, mas não tanto quanto home downtown. Tanto a Sally como o Sam vão para casa e para a cidade com uma frequência maior, ok? Mas para a escola, ou para a faculdade, ou trabalho e igreja, elas vão também, só que uma frequência não tão grande, ok? Eu tô falando aqui da Sally e da Sam, mas aplica-se a qualquer sujeito, também aplica a você também, tá? Quando você for usar o verbo to go, precisa se lembrar disso. Para home downtown, nós não temos preposição nenhuma, falamos ele direto. E para escola, faculdade, trabalho e igreja, a gente usa o to, ok? E as demais preposições, os demais lugares, nós usamos o to the. To the, ok? Por exemplo, elas vão para o supermercado 2 vezes na semana, não é uma frequência tão grande. Então, they go to the supermarket, 2 vezes na semana a gente fala twice. Twice a week, ok? Certo? Elas também vão pro dentista. Só que também elas não vão tantas vezes, pro dentista. Então, they go to the dentist. Vamos colocar aqui once a year, uma vez ao ano. Tá, gente? Dentist. Então, ficou assim, gente. Pra casa, they go home, they go downtown, não coloco nenhuma preposição. Então, isso quer dizer que Sally e Sam vão com uma frequência muito grande para casa e centro, ok? To, a gente coloca escola, trabalho, faculdade ou igreja, tá? A gente coloca o to porque tem uma boa frequência, mas não tanto quanto os de cima, certo? E o to the, a gente colocou para lugares que a frequência é bem menor ainda. A frequência é muito pouca, ok? Por exemplo, aqui eu coloquei 2 vezes na semana, mas pode ser coisa de uma vez ao ano, no caso aqui do dentist, pode ser uma vez ao mês, uma vez na semana, ok? É algum lugar que você não vai tanto, certo? Mas aqui eu tô falando da Sally e da Sam. Isso também se aplica a outras pessoas,
sem ser ela? Sim, se aplica a você também, ok? Quando você estiver falando de você, no caso I, né, o sujeito I, você vai falar usando todas as preposições desse jeito, certo? Então, aqui é só eu trocar, por exemplo, em vez de falar no caso delas, eu posso falar de mim, né? I. Então, aqui, eu copiei aqui a frase, eu simplesmente vou trocar. I go, ok? I go home, I go downtown, certo? Também posso trocar aqui e fazer algumas frases usando essas frases com a preposição to. Ok, então aqui embaixo eu vou colocar o to. Aí eu vou colocar aqui eu também. I go to school, I go to college, I go to work, I go to church. Aí aqui tem o to the. O to the é para todos os demais, tá bom? Então, vamos dizer que esses 6 a gente coloca desse jeito. Os 2 primeiros sem preposição, os 4 só com to. E o resto a gente coloca tudo to the, ok? Então, eu vou copiar aqui esse exemplo para fazer uma frase parecida, tá bom? Chego aqui embaixo. E aqui eu troco aqui o sujeito. Eu coloco I. I go to the supermarket twice a week. I go to the dentist once a year. Ok? Então é desse jeito, tá? Eu só troquei aqui o sujeito, certo? Então quando a gente troca o sujeito, né? Fica desse jeito. Mas e se eu quiser trocar, né? Tem alguma diferença entre eu trocar o sujeito e o outro? Será que muda alguma coisa no verbo? Sim, mas apenas para he, she, it. Ok? Então, quando a gente usa o sujeito he, she e it, ok? Que é a terceira pessoa do singular, o verbo fica no plural. Fica no plural. E o plural de go é goes. Ok? Então, aqui é só trocar o go pelo goes. Venho aqui, vejo aqui. Por exemplo, he... Vamos fazer com home, né? He goes home. She goes downtown. Vou colocar aqui. He goes home. She goes downtown. Certo? Também coloco aqui. She goes to school. He goes to church. Ok? Agora usando to the. He goes to the supermarket. He goes to the supermarket. Agora vamos colocar o she. She goes to the supermarket. Certo? Então é assim, gente, que fica as frases. Então é dessa maneira que a gente conjuga o verbo to go, ok? Então é isso aí, gente. See you guys. Bye bye.